Então, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio aqui do ASMAT Talks. Hoje temos connosco Henrique Valcosta. O Henrique é geógrafo, mestre em Ciências e Tecnologia do Ambiente pela Universidade do Porto, com uma pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica, Ordenamento do Território e Gestão do Risco de Catástrofes. A nível profissional, foi técnico de segurança e higiene no trabalho e formador externo da Escola Nacional de Bombeiros na área do controle de acidentes com matérias perigosas. Já no Peru, país onde reside atualmente, foi diretor nacional de políticas e normas na Intendência Nacional de Bombeiros do Peru e consultor em gestão de emergências e catástrofes em várias entidades públicas e privadas. Atualmente é consultor do Serviço Florestal dos Estados Unidos, no âmbito dos programas internacionais, no programa Fogo, América do Sul. O Henrique, ainda bombeiro do quadro de reserva nos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. Acho que é isto, não é, Henrique? Muito bem-vindo. Muito bem-vindo e obrigado por teres aceito aqui o convite da plataforma Intervir para vires aqui apresentar um bocado o teu estudo e a tua tese de mestrado. Tu vais apresentar, vamos deixar já aqui no ar, mas antes de mais, bem-vindo a este episódio do ASMAT Talks. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Johnny, pelo convite. Vou então partilhar a tela. Vamos então apresentar hoje o caso de estudo do acidente com a cisterna de cloro em Vila Nova de Cerveira, em 2009. Foi uma cisterna igual a esta, não foi esta. Esta é uma fotografia do nosso amigo, o comandante Pedro Ribeiro, dos Bombeiros Voluntários de Braga. E foi a Vila Nova de Cerveira, está localizada na fronteira norte de Portugal. A fronteira é o Rio Minho, já vamos ver mais em detalhe a seguir. E a cisterna vinha da Galiza para Estarreja, penso que era a Quimipark, Estarreja. Portanto, vamos passar. Consegue-se ver, Miguel, confirma o segundo slide? Sim. Consegue, sim. A cisterna vinha aqui vinha na Nacional 13 para entrar na A28, neste viaduto de acesso à A28, que é o que vemos aqui na fotografia do lado esquerdo, ou seja, mais elevado. E por debaixo desse viaduto de acesso à A28 temos a Nacional 13, que vinha um veículo ligeiro de Caminha, direção Vila Nova de Cerveira. Nesse preciso momento em que o veículo ligeiro está a passar por debaixo do viaduto, o caminhão-cisterna não consegue fazer a curva, cai em cima do veículo ligeiro, volta a subir no ar e depois fica num talude, neste talude aqui, a uma cota mais baixa, e sabemos que voltou a subir no ar porque não houve dano no rail de proteção, por exemplo. Então a cisterna voltou a subir mais de 1 metro no ar e voltou a cair aqui neste talude. Nesse dia, eu estava de serviço nos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. Um dia normal de verão, estávamos com as equipas da SIN, a equipa da Ambulância de Socorro, e recebemos a chamada para um acidente entre um veículo pesado e ligeiro. Simplesmente esta informação, ou seja, o reconhecimento na chamada, o reconhecimento que começa na chamada, também a informação que chegou, foi muito limitada. Estamos a falar em 2009, penso que ainda não havia, por exemplo, a Diretiva Operacional Nacional número 3, e a formação em matérias perigosas era muito reduzida à formação inicial do bombeiro e às instruções internas que íamos fazendo. E eu tinha tido o privilégio de já ter feito um curso, o primeiro curso de controle de acidentes com matérias perigosas, que foi ministrado no Centro de Formação São João da Madeira, na Escola Nacional de Bombeiros. Aqui mando um cumprimento muito grande também para todos os formadores internos e externos da escola, que muito têm feito por esta área. Nesse sentido, nós avançamos para o acidente e o cenário que vemos ao chegar foi este. Mas aqui quero só, Miguel e Johnny, passar brevemente para o Google Earth, para explicar como é que foi essa aproximação ao acidente. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver o Google Earth. Está a funcionar. Ok, temos aqui o acidente nesta zona. Só para termos um bocadinho, as pessoas também nos estão a ouvir como é que foi a aproximação ao local do acidente. Temos aqui o Rio Minho. Tudo o que está deste lado da parte de baixo é Espanha e do outro lado é Portugal.
Portanto, nós vimos de Vila Nova de Cerveira, que está aqui a norte, e a visão que nós temos é esta visão, em que não conseguimos ver realmente o teatro de operações até estarmos em cima dele. Portanto, mesmo assim, avançamos com o veículo de socorro e assistência tático, ambulância de socorro inicialmente, e ao dirigir-nos para o teatro de operações, se virmos a distância, desde aqui são 400, vou fazer ao contrário. Desde o local da cisterna, nós vamos nos aproximando, 400 metros, entrar aqui para a Nacional 13 são 200 metros, só vemos o veículo ligeiro com 2 vítimas encarceradas quando estamos a 60 metros do incidente, e só conseguimos ver a cisterna quando estamos a 15 metros, mais ou menos 15 metros do local do acidente. Mesmo com aquela aproximação, devagar, os nossos veículos já tinham binóculos também para tentar ver de longe nestas situações, etc. Mas mesmo assim há condições de teatros de operações em que não se conseguiria ver bem. E o cenário é este. Só para termos uma percepção, vamos falar mais em detalhe já a seguir, mas o cloro, que tem níveis considerados de imediatamente perigosos para a vida e para a saúde, o IDLH, de 10 partes por milhão, ou seja, toda esta freguesia de Gondarém, de Loivo, isto representa uma determinada direção e velocidade do vento, que foi registada na hora do acidente. Toda esta zona estaria dentro da zona, em caso de fuga, felizmente não ocorreu a fuga, de imediatamente perigoso para a vida e para a saúde, para que se tenha percepção. E a linha vermelha representa as linhas de confiança, em caso de direção do vento, mas com a mesma velocidade, que poderia também atingir Espanha, inclusivamente. Sei que também foram as autoridades espanholas para o posto de comando. E o cenário que nós encontramos foi este. 3 vítimas, 2 no veículo ligeiro, politraumatizadas. No veículo pesado, o veículo também fez aquele efeito de tesoura, ou seja, a cisterna arrancou a cabine e a cabine ficou, o motorista politraumatizado também, uns metros à parte do caminhão. Identificámos, na altura não me recordo, que tínhamos no nosso veículo de socorro e assistência tática as antigas fichas do Serviço Nacional de Bombeiros de identificação de matérias perigosas, em que até o número de perigo do cloro ainda estava como 268, não estava como 265, mas conseguimos, precisamente porque já tinha um bocadinho uma formação mais diferenciada, identificámos e transmitimos ao Comando Distrital de Operações de Socorro a matéria, mas felizmente não houve fuga. Se tivesse havido fuga, e aquilo que depois foi o estudo, foi o que é que teria acontecido tanto a nós, como aos diversos agentes de proteção civil no teatro de operações, como à população, né, que tinha chegado, em que concentrações e quantas pessoas poderiam inclusivamente falecer devido a este incidente, como vimos no Porto da Jordânia ou noutros casos, recordando que o cloro foi utilizado na Primeira Guerra Mundial como arma de guerra química, ou até mais recentemente na Síria. Dano estrutural muito severo. Aquilo que foi a minha percepção é que o veículo ligeiro acaba por amortecer um bocadinho a queda desta cisterna, ou seja, se o veículo não tivesse passado naquele momento, provavelmente teria ocorrido um embate mais forte na cisterna e a ruptura da cisterna, e teríamos tido muitas mais vítimas. Não foi possível realizar a trasfega do produto para outra cisterna porque as válvulas também ficaram danificadas, portanto teve que ser transportado no dia a seguir nestas condições. Um incidente muito complexo, e para quem nos está a ouvir tenha também a percepção do que é uma fuga de cloro. Eu vou passar um vídeo do projeto Jack Rabbit, que foram experimentos que se fizeram nos Estados Unidos sobre fugas de cloro, precisamente para estudar a progressão da nuvem, a velocidade, as concentrações, possíveis efeitos nos bombeiros, na população, o choque com outros obstáculos, qual é o comportamento. Portanto, o cloro é mais denso que o ar, tem uma densidade de aproximadamente 3,2 gramas por litro. O ponto de ebulição é 34 graus de 0,6 negativos, ou seja, que a fase líquida em contacto com o ar passa à fase gasosa. E como vimos, é considerado imediatamente perigoso para a vida e para a saúde a partir dos de concentração de 10 partes por milhão.
No meu estudo eu foquei-me em 1000 partes por milhão, não 10, porque 1000 partes por milhão, segundo a bibliografia, alguns estudos é mortal em poucos minutos. Então aquilo que eu queria saber, ou a conclusão era também precisamente quantas pessoas poderiam morrer, quantas pessoas poderiam ficar com danos severos na saúde, como pneumonia química ou outros níveis. Portanto, vemos, como vimos na Jordânia, que faz uma nuvem, a progressão faz tipo uma pluma, e é isso que se vê também na tese, aliás, que está pública e acessível a qualquer pessoa. Nós vamos só, desculpa interromper, nós depois, quando colocarmos o vídeo no YouTube, vamos pôr o link para a tese nos comentários também para quem quiser ler. Claro que sim, e a ideia é precisamente essa, partilhar este estudo e este caso de estudo e a tese, para sensibilizar todos os colegas, todos os operacionais, a população, académicos, de que isto também pode acontecer em Portugal, não acontece só aos outros, e com isso, com as lições aprendidas, também poder evitar que haja acidentes com outros companheiros. Neste caso, a viatura de proteção multirrisco especial mais próxima é de Santa Maria da Feira, outro saúde especial para o comandante Jorge e toda a sua equipa, também tem feito um trabalho fantástico das matérias perigosas. Acabamos por ser uma família muito grande de operacionais, né? Que vamos, como vocês que estão a fazer trabalho nesta área muito bom. E a todos os operacionais que estiveram neste teatro de operações, desde a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Proteção Civil Municipal, a Proteção Civil de Espanha, GNR e NEMA, ou seja, temos sempre que trabalhar todos em conjunto para que o resultado seja o melhor. Neste caso, a VPME está há mais de 1 hora e 20 do teatro de operações. Esta é a questão que se coloca, e que, por exemplo, recordo do comandante Marco Martins, também foi meu formador, falar de, ok, o que é que fazemos enquanto não chega a VPME, o que é que podemos fazer com as equipas de primeira intervenção, que formação deveriam ter, que equipamento é que deveriam ter, o que é que podem fazer, procedimentos de intervenção, que é o que se treina muito nos cursos de controle da Escola Nacional de Bombeiros. Neste dia, felizmente não ocorreu a fuga, registámos uma vítima mortal, mas conseguimos salvar 2 vidas. Mas nesse dia, se me perguntassem a mim ou qualquer um dos meus companheiros que estava no teatro de operações o que é o cloro, que cor tem o cloro, se tem algum odor, nós não saberíamos responder. Portanto, nós olhávamos para a cisterna e não sabíamos se realmente estava a haver uma fuga ou não. Não havia indícios, não havia nenhum som, não havia um cheiro, se bem que não sabíamos se tinha algum cheiro ou não naquele momento. Agora sabemos porque estudamos a matéria e conhecemos. Portanto, são decisões sempre muito difíceis como bombeiros, estamos no teatro de operações e temos que tomar decisões naquele minuto e naqueles segundos, e verificadas as condições de segurança, montadas linhas de água de emergência, decidimos avançar para fazer o desencarceramento e o salvamento daquelas vítimas. Claro que isto depois trouxe uma série de questões, como eu referi, já tinha alguma formação diferenciada, algumas pessoas tinham metido o bichinho das matérias perigosas, o comandante Udo Schmellenkamp, o formador Couto e o Carlos Marques da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal também, que tinham sido meus formadores, e começaram a pôr este bichinho, e eu comecei também a fazer estas perguntas, ok, o que é que teria acontecido se neste dia tivesse ocorrido a fuga de cloro? Entretanto, a nível académico, também já tinha feito a licenciatura, estava a fazer o mestrado, fui desenvolvendo capacidades a nível de sistemas de informação geográfica, fui investigando mais que ferramentas é que havia para fazer este tipo de simulações, e acabei por fazer a minha tese de mestrado neste tema, em que, em resumo também, e muito rapidamente, utilizei um software dos Estados Unidos, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e do equivalente ao IPMA, também, que é o NOAA, que é gratuito e está acessível a qualquer pessoa, onde colocamos a informação real do acidente, a localização, qual é a matéria transportada, quais são as condições meteorológicas e o tipo de cisterna e de fuga. E aqui é onde entrou o meu critério, mais ou menos de acordo com o dano estrutural que teve aquela cisterna naquele dia. Eu coloquei que como se tivesse havido uma ruptura um rombo de 5 centímetros por 3 centímetros, algo muito pequeno, nem sequer nada muito grande, mas como vimos aqui pelas fotografias, a parte com maior dano estaria na fase líquida, na parte de baixo da cisterna. Então coloquei esses parâmetros no software
que nos dá um resultado da possível dispersão da nuvem de cloro, como vimos no vídeo, mas além disso, a diferença do WISER, o ALOA permite exportar os resultados para sistemas de informação geográfica. E nos sistemas de informação geográfica podemos acrescentar outras variáveis, como foi a população presente. Neste caso eu fiz com a população presente e residente, mas prefiro falar da população presente, porque no censo, na altura do censo, a população residente às 2 da tarde durante um dia de semana possivelmente está a trabalhar, ou seja, está fora de casa. Então utilizei a população presente, a população que no momento do censo estava naquelas habitações na zona do acidente. Quais são as estruturas, quais são as estradas, que estradas é que teríamos que cortar, qual seria a superfície de solo que ficaria contaminada, e um cálculo de ponderação, porque, por exemplo, numa subsecção estatística, nem toda a subsecção seria afetada pela fuga, portanto, tinha que fazer uma ponderação, e alguns estudos de matérias perigosas já utilizavam esta metodologia, e conseguimos estimar, é um valor estimado, é uma aproximação da população que está naquela zona e que poderia ser potencialmente afetada. Portanto, é isso que está nestes mapas que estão na tese. Volto a referir que eu utilizei 3 níveis, que é 1000 ou superior a 1000 partes por milhão, que significa que é mortal em poucos minutos. Nem sequer estamos a falar de 10 partes por milhão, que é imediatamente perigoso para a vida e para a saúde. 430 é problemas graves para a saúde, como a pneumonia química. Entre 50 e 430 era tosse, irritação, etc, etc. O ALOA, também falo disso na tese, estávamos a comentar com o Johnny, tem algumas limitações, o software, ou seja, em função de onde estamos, se for uma cidade ou se for um terreno aberto, nós colocamos essa informação e ele utiliza um algoritmo matemático diferente para modelar a dispersão. Por isso é que vemos umas linhas bastante redondinhas, mas como vimos no vídeo é uma boa aproximação. E aquilo que eu explico também é que, por exemplo, esta parte aqui da serra não seria tão afetada, porque como o cloro é mais denso, seria mais afetada aqui a freguesia de Gondarém, toda a zona junto ao rio, que teria uma maior progressão em direção à Vila Nova de Cerveira. Ou seja, isto como tem concentrações aqui muito altas, a fuga não se limitaria a chegar a esta zona, iria muito mais longe, mas em concentrações mais pequenas. Portanto, inclusivamente poderia chegar a Vila Nova de Cerveira. E vemos que a zona mortal em poucos minutos chega quase a 1 km de distância, isto modelado no software. Qual seria a concentração no local do acidente com estes parâmetros? Chegaria a 600 mil partes por milhão, recordando que 1000 é mortal em poucos minutos. Portanto, tanto eu como os meus companheiros fizemos a primeira intervenção, Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, de Valença, INEM, de Caminhas, estaríamos expostos possivelmente a este tipo de concentrações mortais. É importante ressaltar também que a concentração dentro de estruturas, dentro das casas, seria muito inferior. Portanto, neste caso, coloca-se a questão se seria melhor evacuar toda esta população, que seria muito difícil, tanto pela velocidade de progressão da nuvem, como pelos meios que iriam ser necessários. Portanto, uma das soluções seria dizer à população para se fechar dentro de casa, fechar janelas, desligar sistemas de ventilação e aguardar dentro de casa, porque as concentrações iriam ser muito inferiores ao exterior. Dizer para evacuar, possivelmente até poderia ser mais complexo, porque as pessoas poderiam estar expostas a níveis de concentração de cloro muito mais altas. A velocidade de progressão da nuvem chegaria a 2.700 metros, como vimos, em 1 hora, a 1 km em 20 minutos, ou seja, uma progressão, como vimos no vídeo, muito rápida. E só para termos uma ideia, se fizermos esta modelação no WISER, o WISER indica com ventos suaves, como foi naquele caso, naquele dia, uma evacuação de 5,8 km, o que eu estou a falar de 2,7 km, ou seja, iria muito mais além desta zona. Esta é a zona mesmo mais, com maior concentração de vítimas, ou poderia ser potencialmente maior concentração de vítimas mortais ou danos severos para a saúde. O cenário também muda se tivermos uma fuga na fase líquida ou na fase gasosa. Se for na fase gasosa, vai sair muito menos produto,
Portanto, uma fuga mais pequena, mas igualmente poderia chegar até 1 quilómetro de distância, o que é bastante naquela zona. Portanto, toda a bibliografia que se usou foi um acidente muito complexo, que poderia ter as mesmas consequências ou piores daquilo que vimos na Jordânia ou noutros acidentes com cloro. E mais uma vez, Miguel e Johnny, agradeço muito também poder partilhar, porque é importante os restantes agentes de proteção civil e bombeiros poderem utilizar este caso de estudo para formação, para treinar melhor as equipas, para saber como é que podemos prevenir este tipo de acidentes, como é que podemos mitigar este tipo de acidentes. Por exemplo, já seja através da legislação, utiliza-se, não sei se atualmente em Portugal, mas como bem disseste, eu estou a residir no estrangeiro atualmente. Há países onde é obrigatório esses caminhões terem sistemas de segurança para evitar, por exemplo, que o condutor adormeça. Se a nível da infraestrutura, se aquela curva não necessitaria, por exemplo, um reforço de sinalética ou de outras medidas para evitar que outro caminhão ou outro veículo com matérias perigosas tenha um acidente naquela zona, ao nível do planeamento da proteção civil, como se fez, por exemplo, a autoridade na Península da Mitrena, ou seja, há uma série de ações que se podem tomar na gestão do risco de catástrofes e da emergência para minimizar e melhorar a resposta. Henrique, olha, antes de mais, parabéns por este estudo que apresentaste. Realmente traz aqui uma data de questões, até quando me diste a distância que vocês foram, a aproximação que vocês fizeram à zona e quando vocês notaram realmente 15 metros, 20 metros, quer dizer, estavam em cima da situação, não é? Já não tinham muito tempo para ter uma resposta, caso naquele momento se tivesse dado uma fuga, não é? Já era tarde. Ainda bem que essas coisas, que a coisa não não correu assim, e ainda bem que te despertou esta curiosidade, tentares procurar e fazeres este estudo, porque acho que é bastante enriquecedor. Tenho aqui uma questão, antes de passar aí ao Johnny. Vocês ainda te lembras de quem é que vos deu o alerta? Se foi um transeunte, outro carro que deu o alerta para o 112, ou se foi através qual foi o meio que vocês receberam o alerta? A memória que eu tenho dos que estávamos no quartel, a chamada caiu na nossa central e a memória que eu tenho é que foi um civil, ou seja, uma pessoa da zona. Alguém que viu o acidente, não é? Sim. Alguém que assistiu ao acidente. Posso estar enganado, não me recordo já, mas a Sim, memória que eu tenho não é, essa. ok, sim. Não, E porque... recordo-me de a pessoa que estava na central, nesse dia no quartel, vir-nos dar o alerta e a primeira pergunta que eu fiz, ok, mas é um veículo pesado, disseram de quê? Eu disse, não temos informação. E mais uma vez, precisamente porque eu já tinha feito o curso de controle de acidentes com matérias perigosas, o primeiro que se fez no Centro de Formação São João da Madeira, e tinha sido há muito pouco tempo, então eu estava muito desperto para a questão das matérias perigosas, simplesmente por isso. Então disse à equipa, disse aos meus camaradas, vamos com cuidado, que não sabemos o que é, mas mesmo assim isto pode acontecer nos teatros de operações, só temos noção e percepção daquilo que está a acontecer, a consciência da situação, consciência situacional, quando já estamos em cima da zona quente e do perigo. Pronto, era só porque às vezes podia ser outra pessoa a dar, pronto, um outro civil, pronto, poderia não ter a sensibilidade, não é, de identificar, e além mais depois do susto cá ter apanhado assistir a um acidente desses, não é, também poderia não estar também, como é que se diz, capaz de passar todas as informações logo à primeira, não é, como é evidente. E ainda tínhamos, agora também fizeste recordar, Miguel, tínhamos no teatro de operações, além da população presente e desta estimativa, tínhamos todos os civis, todos os veículos que estavam parados no trânsito, que poderiam ser afetados. Portanto, essas pessoas não estão contabilizadas no estudo. Sim, nós estamos a falar de uma via principal, não é? Não estamos a falar de uma estrada secundária onde se calhar estamos a estrada onde decorreu o acidente é uma estrada principal, não é? É um eixo principal e tal para essa zona. Precisa ter muita gente a passar e que já sabe como é que é, não é? Infelizmente as pessoas veem um acidente e vão logo assistir. E também não é uma zona
a zona específica do acidente não é uma zona urbana consolidada. Agora imaginemos que isto acontece quando a cisterna está a passar numa cidade como Braga Sim, ou sim, Porto sim, sim, sim. ou Setúbal. As consequências que poderia ter, e é muito rápido, é que de facto uma fuga desta, como vimos nos vídeos do Sim, Porto sim, da sim. Jordânia, é muito rápido. A temperatura, o ponto de ebulição é muito baixo, ele rapidamente, não é? Passa à fase gasosa e a taxa de expansão do cloro é brutal. É uma coisa brutal. Johnny, Pois, Henrique, de facto estes números são meramente indicativos, né? Normalmente numa situação destas, este tipo de catástrofe é muito sentido pela população e mais pelos agentes de proteção civil que se deslocam para o local. Dar-te os parabéns por este estudo, ou pela abordagem como tu tivestes. De facto, como eu te disse no bocadinho inicial, isto, no meu caso, acaba por ser o dia a dia. Este tipo de cenarização é aquilo que eu estou a trabalhar atualmente. Parabéns pelo trabalho. Tem muito rigor técnico-científico e atenção que nós só falámos hoje um bocadinho mais a sério sobre a tua tese. É meritória de outros voos, nomeadamente um registro científico e mais académico, e deixo-te já o desafio também para isso, Henrique, porque de facto este tipo de ferramentas são extremamente importantes. É muito importante o treino e a prevenção das equipas. Se elas tiverem ideia do que pode acontecer, irão ter muito mais cuidado. Não vai haver o facilitismo de não colocar EPI ainda dentro da viatura. Isto são coisas que estão documentadas em vídeo, em que nós vemos a abordagem de alguns agentes, nomeadamente nos Estados Unidos, em situações destas de acidentes, que o primeiro impulso é de ir à pessoa que está tombada no chão e nós vemos aqui ir como tordos, e desculpem a expressão. Mas, de facto, isto é extremamente importante, ser passado, ser documentado e ser, de facto, depois introduzido este tipo de cenários para que os agentes de proteção civil sejam cada vez mais parte interveniente e não as vítimas, que eu acho que é o slogan que nos dizem logo no início quem está nesta parte das matérias perigosas. Por isso, Henrique, parabéns pela abordagem, parabéns com a forma ainda tão simples que tu tornas coisas difíceis serem faladas de uma forma tão simples, tão de português correto, por isso parabéns. E precisamos de pessoas como tu para termos mais espírito crítico relativamente à abordagem a estes acidentes. Por isso, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Johnny. Não, eu é que vos dou os parabéns a vocês dois pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, porque de facto isto ajuda muito a democratizar, digamos assim, as matérias perigosas e chegar a toda a gente e qualquer pessoa possa aprender. E não poderia também deixar de reconhecer o trabalho que vem fazendo, e vocês já viram, é uma família, digamos, das matérias perigosas, espalhada um bocadinho pelo país, de todas essas pessoas, de formadores, de bombeiros, de outros agentes de proteção civil que todos os dias vêm, cada um põe o seu grãozinho de areia para ir melhorando a prevenção, a mitigação e a resposta a esse tipo de incidentes. E para não me esquecer de nenhum nome, vou mandar um grande abraço para todos. para todos. Alguns já referi, mas são muitos mais. E é bom, e pegando naquilo, na referência que tu fizeste há bocado também à escola, foi bom ver que a escola agora voltou a dar um curso camp, não é? De formadores camp, voltaram, isso é dar os parabéns, porque realmente é importante. Normalmente, ainda para mais agora, e como tu disseste, nesta altura do ano, tu disseste no início, não é? Nós estamos com o chip para os incêndios florestais, não é? Mudámos agora o chip para os incêndios florestais, e às vezes, não é? E às vezes aparece uma coisa destas e está tudo tão formatado para a resposta rural, não é? Do incêndio rural, e quando chega lá pode ter uma surpresa que esperemos que não aconteça, não é? Esperemos que não aconteça, mas é importante consciencializar que existe esse perigo, existe o risco e tem que ser, e estes tipos de estudos de caso, pá, era bom que houvesse mais, como é que eu vou dizer, mais este tipo de investigação, como até tem, eu vi dos links que tu disponibilizas na tua bibliografia,
que vou tentar replicar depois então para a parte também da descrição, o máximo que conseguir, que é o do CBS, né, dos Estados Unidos, que faz exatamente os estudos, o Chemical Board, Safety Board, CSB, acho, Chemical Safety Board, que faz os estudos, né, de caso em relação a incidentes que ocorreram, eles, acidentes mesmo, não é, se fosse, era mesmo, e é bastante interessante ver esses estudos de caso e acho que despertam ainda mais a consciência dos outros agentes de proteção civil. As lições aprendidas Exatamente, nesse caso, as lições Miguel, são aprendidas. fantásticas. Tem lá recomendações e que quem segue já há algum tempo, como é o meu caso, ver que de algumas recomendações que essa entidade dá tornam-se lei em pouco tempo. Mas, de facto, a equipa técnica que está por trás desta análise tem um conhecimento sobre estas temáticas fantásticas. E aqui eu retiro, se me permites, Henrique, da apresentação que tu fizeste, retiro aqui uma expressão, não vou voltar a parafrasear agora porque não me recordo da expressão certa, mas é aquela situação de que o caminhão da feira estava àquela distância que tu mostraste na tua apresentação e aquele mapa, pelo que eu sei, deve estar a calcular a distância, a velocidade máxima permitida, por isso o caminhão nem sequer a 120 km/h, não é? Duvido que andasse a 120 km. Por isso demoraria um bocadinho mais a chegar, mas 1h30, vamos contar com a coisa 1h30, até lá o que é que se poderia fazer, não é? Não ia estar a olhar, não é? E é exatamente essa questão que também deve ser levantada, que é, ok, que toda aquela, os outros agentes de proteção civil que não são, neste caso, equipas técnicas, sejam elas as eras ou já equipas mais consolidadas, técnicas, o que é que eles podem fazer para ir preparando teatro de operações para a chegada delas? É um excelente desafio que, passo agora aqui à publicidade, nas 6ª Jornadas Internacionais de Bombeiros da Feira, que estamos em parceria com os Bombeiros da Feira e com o Pachi Marinho, com a sua Disaster City, é isso que vamos também tentar fazer um bocadinho dessas, em tabletop, pronto, mas em novembro vamos tentar fazer, se estiveres por cá, Henrique, se estiveres por Portugal, és mais que convidado. Agora aí no Peru já é difícil. Acompanhas, pode ser que dê para acompanhar pelo menos a parte digital, se tiveres interesse, depois a gente faz chegar aí. Sim, sem dúvida. Tá? Rico, E muito agora obrigado. Fizeste-me recordar outra questão que até foi levantada nas jornadas da feira, que é, na altura que fiz a apresentação também deste caso, foi outra pergunta importante. Quantas VPMEs deveriam existir em Portugal e onde é que elas deveriam estar localizadas? Portanto, esse seria um estudo muito interessante de se fazer, com base não só nos casos que já ocorreram, mas no risco que existe no território. Não só de armazenamento fixo, mas de transporte também, porque estamos a falar de um perigo que é, ou pode ser, de baixa probabilidade, mas de alto impacto. É verdade. E aí, se me permites acrescentar um bocado aí, o que é que deveria ser solicitado às empresas para fazer um tipo de rota de transporte ou um armazenamento? O que é que eles deviam, se calhar, participar na dotação dos agentes de proteção civil a nível de equipamento e formação? São Miguel, que já existe em Portugal, já existem formas das empresas também poderem colaborar. Não estamos completamente a zero. Não. Só estou a dizer o que é que deveria estar. Não estou aqui a dizer que não se faz, atenção. Sim, há de certeza que haverá muitos bons exemplos e só estou a dizer que às vezes é preciso também considerar estamos a tentar trazer alguns desses exemplos para cá, para também ouvirmos a parte das empresas que também muito fazem. Podiam fazer mais, mas que muito fazem também para este tipo de situações. Por isso, Henrique, muito obrigado. Obrigado por teres tirado o teu tempo da tua manhã, não é? Porque são 6 horas de diferença aí para o Peru. Tirares um bocadinho da tua manhã para partilhares connosco este teu estudo de caso. Muito obrigado e esperemos poder voltar aí a trocar ideias, até para percebermos, se calhar, num futuro episódio, uma coisa um bocadinho à parte de puramente as matérias perigosas, falar até sobre essa tua aventura aí nas Américas, em relação, ligado também aqui, no caso à proteção civil, não é? No caso também a esta gestão toda. Muito obrigado por teres tirado um bocado do teu tempo para estares aqui connosco. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Johnny. Grande abraço. Até à próxima, Henrique.